Graça e paz. Todos estão bem? Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, lá no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos meditar aí a partir do versículo 31, mas vamos orar antes. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento de louvor, por esse momento que estamos juntos aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor use a minha vida de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, que essa palavra traga libertação para muitos corações aqui hoje. Eu lhe peço, meu Deus. A sua palavra é poderosa, é viva, é eficaz, é penetrante, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida por sua grande misericórdia e graça, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O que fazer para ser liberto? O que temos que fazer para sermos libertos? Libertos de problemas espirituais, libertos de problemas carnais. O que nós temos que fazer para ser libertos? O primeiro ponto aí está no versículo 31. João 8, versículo 31, bem no início aí. Olha o que ele diz aí. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Crer. Primeira coisa que a gente precisa para poder ser liberto é crer somente em Jesus. Deus não aceita fé dividida. Deus não aceita que a gente creia em Aparecida e creia em Jesus. Deus não aceita. Deus não aceita que a gente creia em Buda e creia em Jesus. Deus não aceita que nós creiamos em espíritos, em forças sobrenaturais e creiamos em Jesus também. Deus não aceita dividir a sua fé com ninguém. Lá no Velho Testamento diz que a minha glória, pois a outra, e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu estou trabalhando com meu pai era um católico não praticante, como eu fui no passado. E agora ele vai até se batizar no sábado, com a graça e a misericórdia de Deus. Ele e o meu irmão. O que foi difícil para o meu pai acreditar? A coisa difícil que foi para ele acreditar foi que eu podia crer em Deus e podia crer nas outras coisas. Eu podia ter uma vida com Deus e ter uma vida também com outras coisas. Eu posso cultivar uma vida com Deus e posso cultivar uma vida no mundo aqui. E Deus não aceita isso. Deus não aceita, irmãos. A primeira coisa aqui que nós precisamos para ser libertos. A libertação acontece aqui, ó. É aqui que acontece. A nossa mente está presa nisso. Todas as vezes que nós fazemos coisas que não agradam a Deus, nós estamos recebendo um comando daqui, ó. É da mente, que a Bíblia chama de coração. Quando fala de coração na Bíblia, não está falando do órgão de carne. Está falando da mente. Do lugar onde Deus opera e o inimigo opera também. E onde nossa carne também opera. Quando você faz alguma coisa, que você crê em outra coisa, isso é uma prisão que já tem na sua mente. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para ser libertos é crer em Jesus. Qual é a segunda coisa? Aí mesmo no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O que é um discípulo? Não é uma palavra muito comum que a gente fala no dia a dia, na escola ou dentro de casa. Discípulo é aluno. Discípulo é um seguidor novo. Discípulo é alguém que está começando na fé. Isso é um discípulo.
E aqui Jesus fala sobre se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. A libertação, ela demanda permanência da pessoa. Quando a gente aceita Jesus, que a gente vem aqui, a gente faz o estudo de batismo, que a gente batiza as pessoas passam pelo batismo nas águas, ali é o começo da vida deles com Deus. Agora eles têm uma jornada pela frente. E essa jornada pela frente demanda permanência. Demanda eu continuar em um propósito, em uma doutrina. E Jesus fala aqui, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos. Então tem que permanecer. Qual é o terceiro aspecto para mim poder ser livre? O que eu tenho que fazer para ser livre? Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você lembra lá? Isso aqui é uma coisa aplicável desde que o mundo é mundo. Ninguém nasce sabendo escovar os dentes. Ninguém nasce sabendo pegar ônibus. Ninguém nasce sabendo andar. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce sabendo ler, sabendo conversar. Ninguém nasce dessa forma. A gente vai paulatinamente, passo a passo, crescendo. Aí a gente aprende a andar, a gente aprende a balbuciar as primeiras palavras. Então, nós vamos conhecendo o mundo como ele é. A mamãe ensina como ir no banheiro, como ir no vaso sanitário. A mamãe ensina como fazer xixi, como escovar os dentes. A mamãe vai ensinando como amarrar A gente não sabe nem amarrar tênis. A gente vai aprendendo a amarrar tênis, aprendendo a pôr uma roupa. A gente vai aprendendo pela prática, pela permanência constante. A palavra de Deus é a mesma coisa. Tem coisas na nossa vida, quando a gente chega na igreja, tem coisas que a gente vai ser libertos à medida que nós formos conhecendo. À medida que nós formos conhecendo certas verdades e aplicando essas verdades na nossa vida, aí nós vamos sendo libertos. Então demanda uma atitude constante. E conhecereis a verdade, vocês vão conhecendo a verdade e a verdade vai libertando vocês. Eu conheci uma pessoa que ele falou que podia estar com Jesus e podia também frequentar bares, com bebida, com cigarro. Ele falou que podia. Ele falou que à medida que ele vai indo, Deus vai tirando o gosto dele, ele não vai mais. Eu falei para ele, existem coisas que você já sabe a verdade e você tem que tomar uma posição. Então, ele ouviu, aí o que aconteceu foi um dia ele foi num bar e teve uma confusão lá. Ele teve que correr, ele falou, nunca mais eu entro num bar. Então ele teve que o conhecer da pior maneira. O conhecimento da verdade é uma das obras mais especiais que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Conhecendo o fato de você ter que ser uma boa esposa, ter que ser um bom esposo, ter que ser um bom filho, conhecer como lidar com dinheiro, que eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia no mundo. Eu vou conhecendo, à medida que eu vou vindo para o culto, tem um pregador diferente, ele vai pregando, eu vou aplicando aquela verdade no coração, e isso vai se tornando vida para mim, realidade para mim. Isso acontece com todos que permanecem, que conhecem a verdade, e essa verdade vai libertando essas pessoas. Se você voltar um pouco aí na Bíblia, lá em Mateus 13, 23, olha só o que acontece aqui. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus 13, 23 diz assim, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Um pouquinho mais na frente,
Lucas 8,15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, versículo 15. Diz assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O que é isso aqui? Jesus falava muito por parábolas, histórias do seu cotidiano, da sua realidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a palavra, mas espiritualmente isso aqui é uma semeadura espiritual. Eu estou plantando uma verdade espiritual aí no seu coração. No seu coração. Essa palavra aqui, quando é explicada e você compreende aí no seu coração, na sua mente, e você então põe em prática, essa palavra então ela dá fruto pela sua perseverança. E aí então vem a libertação. Irmão, se eu não perseverar na palavra, se eu não buscar em Deus, se eu não me envolver com as coisas de Deus, eu vou ser um crente de igreja, mas ainda com um monte de prisões na minha vida. Prisões de fala, prisões de mente, prisões de atitude. Cristãos que já foram batizados há muito tempo já, ainda continuam presos a velhas manias, de mentir, de roubar, de passar a perna nos outros, de ser avarento, de ser mentiroso, ainda preso a velhos costumes, velhos hábitos, que ele já se batizou faz tempo, mas continua preso nessas práticas. Não fala a verdade quando nós perguntamos. Às vezes tem a mania de prejudicar o outro para não se prejudicar a si mesmo. Então aqui Jesus fala sobre uma semeadura. Eu escuto a verdade e essa verdade entra no meu coração, então isso se torna verdade para mim. Voltando lá em João capítulo 8, conforme nós estamos meditando. O que fazer para ser liberto? Primeiro, crer em Jesus, permanecer na sua palavra, entender que é um processo contínuo. E agora no versículo 33, 8:33, olha só o que Jesus disse. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Se despir das desculpas. Uma das maneiras de você ser liberto é você parar de ficar se desculpando. Mas eu sou tão bonzinho, pastor. Eu sou tão bom, eu sou tão religioso. Eu vou na igreja todo domingo, eu tiro o meu dízimo. Eu sigo à risca as ordens dos meus pais. Aqui Jesus está pegando no pé daqueles judeus que, para não crer em Jesus, se vestiam de muitas desculpas. Nós temos por descendência a Abraão. As heranças religiosas que a gente tem, fazer o sinal da cruz quando passa na frente de uma igreja, andar com um crucifixo no peito, né? Andar com um monte de coisas, se espatuar com um monte de coisa, colocar um ídolo no altar dentro da nossa casa. Então, Deus está aqui comigo. Deus está no meu coração. Então aqui Jesus, ele pega no pé dessas muletas religiosas. Nós temos que reconhecer que nós estamos falidos, irmãos. Falidos espiritualmente. Que nós precisamos desesperadamente de Jesus. Eu dando estudo lá para o meu pai, aí meu irmão ele passou e entrou no estudo. No segundo estudo ele entrou. Quando eu mostrei para ele a situação da humanidade em Adão, ele ficou estarrecido. E ele falou assim: se isso é verdade, então eu vou para o inferno. Eu falei: é isso aí. Deus não vai poupar de mandar você para o inferno. Se você partir dessa vida sem Jesus, você vai para o inferno. E do inferno não tem escapatória. Os pregadores não estão mais pregando essas coisas. Nós não pregamos mais de morte, de inferno, de segunda vinda de Jesus. Estamos com medo de deixar as pessoas com medo. Aí Jesus fala aqui que vocês precisam parar de ficar se escondendo atrás de religião. Até evangélicos.
Até evangélicos se escondendo atrás de roupas, de cabelo comprido, né? Se escondendo atrás de certas práticas cristãs, né? Eu não falo isso, eu não falo aquilo, eu não assisto televisão. Um monte de religiosidade inútil, irmãos, que não traz nada para a nossa vida. É crer em Jesus, viver para Ele. Jesus está falando aqui para eles justamente sobre essa prática. Qual outra forma? O que fazer para ser livres? Verso 34 e o verso 35. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Uma das questões aqui complicadas na vida com Deus é que, para a gente poder ser liberto, a nossa casa precisa trocar de dono. A nossa casa precisa trocar de dono. Essa casa aqui precisa trocar de dono. Enquanto a gente não conhece a verdade, não toma uma posição verdadeira em relação a Jesus, a nossa casa é ocupada por outras coisas, não por Jesus. Essa casa aqui, para ser ocupada por Jesus, Ele não ocupa invadindo. É necessário crer e receber Ele aqui dentro. Jesus quer morar nessa casa. E é uma coisa interessante, é que Deus é o dono disso aqui. Ele criou esse corpo. Mas Ele não entra aqui porque Ele não entra dessa forma, como invasor, como ladrão. Ele entra somente por convite. E o filho vem e quer morar nessa casa aqui. É uma pergunta que a gente faz: por que o ser humano entrou para esse estilo de vida? Por causa do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você estudar sobre a Idade Média, aqueles monges franciscanos que se enclausuravam naqueles mosteiros, eles viviam lá dentro, lá se martirizando com chicote, se batendo, se causando todo tipo de penalidade sobre si mesmos, porque eles acreditavam que à medida que eles batiam no corpo, eles iam sendo livres das coisas ruins que Deus não se agrada. A única maneira, irmão, de eu e você sermos livres dessa natureza ruim é só por meio de Jesus. É o que Jesus estava falando para os judeus. Vocês são religiosos, vocês falam que Abraão é o pai de vocês, vocês falam que vocês são bons, que vocês têm religião, mas vocês precisam deixar eu entrar aí. Jesus quer entrar na sua vida, na sua mente. Ele quer ser Senhor e Salvador do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Ele quer morar aí integralmente, 100%. Jesus não quer somente 50%, Ele quer 100%. 100% de mim, 100% de você, para que nós sejamos livres de toda obra que não agrada Ele. Se você ler Provérbios 23, 26, Provérbios 23, versículo 26, Provérbios 23, 26, diz assim, ó: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha só que Deus fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus quer dominar aqui, ó, na mente. Deus quer dominar todo o seu ser. Quer ser Senhor de todo o seu ser, para trazer liberdade e libertação completa para a sua vida e para a minha vida também. O que fazer para ser liberto? Verso 39, 8, verso 39 agora. O 36 eu vou ler no final. 8,39 diz assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Sabe uma coisa que acontece às vezes na igreja?
Às vezes o pai é crente, a mãe é crente, não é? Batizado, serve a Deus na casa de Deus, e o filho desse crente, não toma uma posição. Ele muitas vezes se apoia na fé da mãe, se apoia na fé do pai. Então ele fica vivendo aquela vida, sabe aquele negócio de viver por tabela? Ser beneficiado por tabela? Meu pai é crente, meu pai já ora pela gente aqui, minha mãe já ora pela gente, ela já jejua, então Deus está comigo também. Era isso que Jesus estava pegando no pé deles. Vocês não são libertos, vocês ficam se apoiando em Abraão. Abraão é o pai de vocês. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. É isso que acontece muitas vezes no lar de certos crentes. O pai é crente, é um homem fiel, a mãe é crente, é uma mulher fiel, mas você que se apoia muitas vezes nessa muleta, você não vive a vida de Deus. Você ainda não tem a vida que Deus quer dar para você. A obra de Deus na vida de uma família é uma obra individual na vida de todos. Deus quer salvar todos, o pai, a mãe, o filho, o neto, o avô, a avó. Cada um precisa tomar diante de Deus a sua posição e não ficar atrás de desculpas, às vezes, para achar que dessa forma ele vai ser liberto. O que fazer para sermos libertos? Verso 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Qual é o pai que Jesus falou que era o pai deles? Qual é o pai que Jesus falou que era pai deles? É difícil falar, né? A gente não aceita falar isso. É o diabo. É o 44 aí. Vamos ler, 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é uma das coisas mais chocantes de falar no estudo de batismo. É uma das coisas mais chocantes, que muita gente não aceita isso aqui. Você falar para você mesmo que você é filho do diabo. Que o diabo é o seu pai. Jesus fala isso aqui, não está falando isso aqui para guerreiros, para prostitutos, não está falando para gente que vive uma vida na devassidão. Jesus está falando para religiosos, frequentadores de templos, frequentadores de religião. Jesus está falando isso para a gente que seguia a lei de Moisés. O pai de vocês é o diabo, não é Deus. É muito duro a pessoa ouvir uma verdade dessa. O pai de você é o diabo e você vai para o inferno. Quando eu falei isso lá no estudo no meu pai, que eu mostrei, eu tenho um muralzinho, que eu mostrei assim, o inferno e depois o lago de fogo, meu pai ficou meio assustado. Ele, como que escapa disso aí? Crer em Jesus, pai. É a única forma. Mas como que eu posso falar que o diabo é meu pai? Pelas obras. Pelas obras que são feitas. Pela constância e firmeza nas obras que são feitas. Então, uma das formas de eu ser liberto é eu parar de ficar me enganando com falsos discursos. É olhar para a minha vida e falar, eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus, eu tenho Jesus? Ou é o diabo que é o meu pai? Eu sou filho de quem, afinal de contas? Aí Jesus fala, pelos frutos os conhecereis. Pela vida, pelo testemunho diário, pelo dia a dia. Você que se batizou já. É muito complicado, irmãos, às vezes nós chegamos para uma pessoa e falar, o irmão já se batizou faz tempo, hein? O irmão já se batizou faz tempo. E ainda continua fazendo isso? Tem certeza que você nasceu de novo? Tem certeza que Jesus está aí dentro?
Tem um texto lá na 1 Coríntios que Paulo fala assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, se é que vocês já não estão reprovados. Então, nós precisamos muitas vezes colocar a nossa face diante do espelho e olhar aqui, tipo, chegar à noite no espelho, olhar para você mesmo. Ê, Nilo, você está mal, hein? Você está mal, hein, meu irmão? Já se batizou faz 30 anos. Ainda continua fazendo isso, falando aquilo. Né? Continua vivendo essa vida. Então Jesus fala aqui que para nós sermos libertos, nós não podemos mais... Sabe aquele negócio de você chegar na sua casa e encarar você mesmo? Você encarar você mesmo. Não é pedir para ninguém me falar para você, não. Você mesmo fala com você. Como Davi fazia lá nos Salmos. Porque está batido a minha alma. Porque você está triste dentro de mim. Davi conversando com ele mesmo. Não é coisa de louco, não, irmãos. Uma conversa inteligente. Com você mesmo. Você chegar ao ponto da sua vida, hoje conversando com o Samuel no WhatsApp, tem um pastor aqui da região que ele pediu para se afastar. Ele chegou diante da igreja e falou assim: eu quero me afastar porque eu não estou bem. Eu não estou bem. Então, meu filho vai assumir a obra e eu vou ficar um tempo afastado. E ele se afastou da obra. Atitude bonita, irmãos. De você chegar e olhar para dentro de você mesmo e falar: eu não posso mais viver dessa forma. Eu conheci a verdade, eu tenho que ser liberto. Eu não posso mais me envolver em certas coisas da igreja, coisas que não são certas. Eu não posso mais fazer coisas aí que não agradam a Deus aí fora, porque eu estou dando um mau testemunho para as outras pessoas. Eu não sou liberto. Eu preciso ser curado da minha língua, do meu pensamento, das minhas atitudes. Não é vir aqui, irmão, tocar violão, pregar, tocar bateria, tocar guitarra, tocar teclado, sabe, fingir que não está acontecendo nada. Nós temos que ter hombridade, às vezes coragem de chegar e falar: Jesus, eu não estou bem. Não estou bem, estou mal. Está difícil para mim, eu não estou bem não. Eu não estou liberto, Senhor. Eu voltei a fazer as coisas que eu fazia. A minha vida voltou para a estaca zero. E aqui Jesus falando com eles falou: não é para vocês ficarem se desculpando. Temos por pai Abraão, nós não nascemos de prostituição, sabe, nós não somos que nem os outros povos, que nem muito crente. Eu não sou católico, eu não tenho ídolo dentro da minha casa, eu não tenho práticas espirituais erradas, eu não creio em Buda. Mas existem outras coisas piores, às vezes, que estão sendo feitas. Verso 36. O que fazer para ser liberto? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu tenho que fazer para poder ser liberto de algumas coisas? Eu acho que tem que chegar um ponto na nossa vida que aquilo que eu falei lá de 2 Crônicas 7,14, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, tem coisas que a gente precisa pôr na nossa cabeça, precisa pôr no nosso coração, que ou você toma uma posição rígida, firme em relação a Jesus, ou você não vai ser liberto. Terapia é muito bom, mas não liberta ninguém. Pode dar um tapa aí, pode ser um paliativo, mas o problema do homem é de 3 frentes. O problema do homem sem Deus é em 3 frentes: corpo, alma e espírito. Os 3 estão com problemas. O terapeuta, o psicólogo, pode dar uma afetada na sua mente aí, com conselhos,
dando uma palavra, ajudando você a sair das drogas, das manias. Mas o terapeuta não tem poder de atingir a alma nem o espírito. Ele não consegue. Então você precisa, e eu também, precisamos desesperadamente de um libertador de alma e de espírito. Um libertador. A maioria dos nossos problemas que nós temos na vida, de relacionamento, de problema de N naturezas, são problemas espirituais, a grande maioria deles. A grande maioria. E alguns problemas são problemas de possessão demoníaca. Tem gente possuída de demônios. A gente vai orar por essa pessoa, ele cai, gritando, estrebuchando, torcendo mão, virando cabeça, parece aranha. Problema de ordem espiritual, pessoas que estão presas espiritualmente. E não existe terapeuta nem psicólogo que tire demônio das pessoas. Só Jesus pode fazer isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa acontecer essa libertação aqui, alma, coração, da alma, o nosso ser e do espírito. E qual é a grande vitória daquele que entrega a sua vida para Jesus? É que no dia que ele entrega, vem agora alguém morar dentro dele. O Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa para dar garantia para o serviço. Garantir a libertação completa dessa alma. Seu corpo vai se tornar morada de Deus. Não mais morada de espírito, não mais morada do pecado, não mais morada das coisas do mundo, mas morada de Deus. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que existem coisas na nossa vida que a gente não tem alegria de ter aquilo. A gente envergonha a nossa vida, e tem vergonha de falar. Até de falar nós temos vergonha. Que eu tenho aquela mania, que eu penso isso, que eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Eu posso falar com experiência própria, que tem coisas que nos envergonham. Sabe o que é que você vir cantar, vir pregar, e está com a vida suja? Eu já passei por isso, irmãos. Você sente que aquela palavra que sai da sua boca não é verdade. Não é verdade para você. É verdade de Deus, mas não é verdade para você. Não está se cumprindo em você. E você sabe. Até que você chega naquele ponto que você chega naquele ponto de decisão. Eu não posso mais viver dessa forma. Eu não posso mais ser infiel a Deus, não posso mais andar, que nem esse pastor que eu contei, eu vou me afastar um pouco. Me tira dos trabalhos, né? Quando eu melhorar eu volto. Tem um pastor aqui que está no Nordeste, pastor Zé Pereira, que ele parou o ministério dele para cuidar do filho. Ele parou o ministério dele para poder dar atenção para o filho. Existem coisas, irmão, que nós vamos ser libertos só se nós pararmos para dar atenção para aquilo. Eu vou dar atenção e dar prioridade para isso aqui, porque se eu não der, isso aqui vai me derrubar lá na frente. E vai ser a queda grande. Deus não quer isso para mim, irmãos. Deus não quer isso para vocês. O Senhor quer libertar a gente. O Senhor está aqui para nos libertar. Tirar de nós tudo que não presta. Tudo que não presta. Você pode se lançar nos braços de Jesus. Você pode confiar inteiramente, com todas as suas forças, em Jesus. Jesus tem poder para mudar, libertar você de tudo que não presta. Tudo que não agrada a Ele, tudo. Às vezes você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e essa palavra falou com você, mexeu aí com você. Quer você seja crente ou não, você quer ser liberto, você não aguenta mais viver assim. Você quer a bênção para o seu lar, você quer a bênção para a sua casa, para a sua família, a bênção para a sua mãe, para os seus irmãos. Você quer a bênção lá para o seu trabalho, para a sua escola. Você quer a bênção para a convivência entre os seus amigos. E Jesus tem libertação para você.
Se você está aqui hoje, você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore por você? Levanta do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Ou a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Jesus pode te libertar hoje e agora. Se você crer no Filho, verdadeiramente você vai ser livre. Alguém quer vir? Se não quer, pode vir, Flávio. Pode vir. Alguém mais quer receber a oração para ser liberto de alguma coisa? Precisa chegar aqui e contar? Não, não precisa contar nada. Só você e Deus sabe. Não precisa falar nada. Só vamos orar. Vem cá, Flávio. Pai querido, nós queremos apresentar diante do Senhor nessa hora a vida do Flávio, Senhor. Tu conheces o coração, Tu conheces, meu Deus, o interior da vida desse irmão. E Tu sabes por que ele está vindo aqui, Senhor. Pai, o Teu poder é grandioso, é poderoso. Penetra, Senhor, na vida do Flávio e faz a obra, Senhor, a obra completa na vida desse homem, Senhor. Que ele viva a vida do Senhor com liberdade, com alegria, com temor, e que ele se alegre, meu Deus, na esperança, se alegre no Teu poder, se alegre naquilo que o Senhor já fez e está fazendo na vida dele e na casa dele. Nós o abençoamos, declaramos, ser livre, ser liberto, Flávio, em nome de Jesus. Amém. Irmão José? Pai, nós colocamos a vida do irmão José nas Tuas mãos, apresentamos ele diante do Senhor. Tu conheces o interior do coração dele, Tu conheces o íntimo e o profundo. Tu conheces, Senhor, aquilo que está escondido, aquilo que tem que sair da vida dele, para que ele seja completamente livre pelo poder da Tua palavra. Faz uma grande obra na vida desse homem, Senhor, na vida da sua família. Opera grandiosamente pelo Teu poder. Nós declaramos, irmão José, seja livre para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.